Olá, eu sou Henrique Foreste, professor mineiro. Estou aqui pela Rede de Inovação e Robótica de Pernambuco para conversarmos sobre torneios de robótica. Em 1997, alguns cientistas tiveram um sonho. Sonharam que em 2050 o time campeão da Copa de Futebol de Robôs iria disputar com o campeão da FIFA. Um sonho muito ousado, né, para aquela época, mas que hoje em dia está se mostrando cada vez mais viável. Todos os robôs dessa liga, da RoboCup, são robôs autônomos, né? Humanos não podem interferir nas provas, né? A primeira edição aconteceu em Nagoya, em 1997, com três categorias de futebol de robôs: Small Size, Middle Size e Simulação. Hoje em dia, nós temos outras modalidades, como as modalidades de humanoide, que a gente tem robôs do tamanho de crianças, que é o Kid Size, o Teen Size e o Adult Size. A primeira edição da RoboCup no Brasil aconteceu em 2004, lá em Itajubá, Minas Gerais, junto com o LARC. Bom, quando eu tive o meu primeiro contato com a RoboCup, em 1997, ela foi lançada, mais ou menos por volta dos anos 2000, eu vi alguns robôs jogando futebol, que parecia uma caixinha de fósforo, né, um pacote de caixa de fósforo, que corria atrás de uma bola e mal acertava, não conseguia sequer chegar próximo das bolas. Eram robôs que se propunham a jogar futebol, mas estavam muito longe daquilo. E aí, na década de, nos anos 2000, eu achava que os seres humanos não conseguiriam desenvolver robôs para jogarem com humanos. Bom, o tempo se passou, né? Em 2026, nós temos já robôs humanoides jogando futebol. Então, eu acredito que, pelo desenvolvimento que a gente teve, um pouco mais de 25 anos, é muito provável que com mais 24 anos a gente chega a ter uma viabilidade dessa competição. As competições de robótica, elas não são só para realizar sonhos, né? São eventos que trazem estímulo à criatividade, trabalho em equipe, aprendizado multidisciplinar e inovação. As competições, elas oferecem requisitos para que os robôs que sendo feitos em laboratórios atinjam e chegam na sociedade, né? Normalmente a gente faz pesquisas, nós desenvolvemos pesquisas onde nunca ficam prontos. Os robôs são desenvolvidos cada vez, sempre eles carecem de melhorias, sempre eles podem ser melhorados e nunca a gente leva aquele projeto para a rua, né? A gente nunca leva aquele projeto para serem vistos por outras pessoas. As competições, elas são um marco, né? Quando a gente tem uma competição, aquela data que vai ter a competição, a gente vai com o robô do jeito que tiver, né? Então, uma forma de ter prazos fixos no desenvolvimento da pesquisa, para a gente garantir que aquela pesquisa vá para a rua, são as competições de robótica. E existem as competições básicas, né? As competições mais básicas que a gente tem é o seguidor de linha, né? O Follow Line Pro é uma modalidade mundialmente conhecida, né? Existem ligas nas quais robôs que são campeões é, das nacionais, eles ganham vagas para disputar competições mundiais. E o Follow Line Pro, ele trata de robôs que são bem avançados, robôs que trabalham numa pista com bifurcações, com trilhas, com robôs que conseguem desenvolver uma velocidade muito alta, né, que trabalha com algoritmos de controle bem sofisticados, que trabalham com dispositivos, com mecanismos que muitas vezes são caros, mas são competições que acontecem com pessoas, com um grupo de pesquisas que são mais avançados. Mas para a gente envolver mais pessoas, para deixar essas coisas, essas competições mais viáveis, né, foi desenvolvida uma liga chamada Buzzline.
O Buzzline é um robô de baixo custo, né? Ele é feito com Arduino, ele possui apenas uma ponte H, baterias e os motores que a gente chama de motor amarelo, que são os motores mais simples e baratos que tem no mercado. Então a única restrição dessa competição é que utilize os motores amarelos e no máximo 3 sensores para identificar o piso, né? Se a linha está branca ou se o chão é branco ou preto. Então com essa modalidade a gente consegue uma oficina de 4 horas de duração, trazer para pessoas que nunca tiveram contato com a robótica, para que eles podem construir um robô e participar de uma competição ainda no mesmo dia. Então o Buzzline é a competição mais acessível de robótica que se tem notícia. Outra modalidade muito concorrida, né, são os sumôs de robôs. Então a gente tem um dojo, a gente tem um ciclo onde o robô tem que retirar o robô da linha. Existem competições nas quais os robôs são controlados e existem competições nas quais os robôs são autônomos, né? Então essa é mais uma modalidade de robótica básica muito difundida. Bom, mas existem as competições, os torneios, as ligas, né? E uma das principais ligas no mundo é a FIRST, né? A FIRST, ela possui várias modalidades, né? A FIRST Lego League, que utilizam robôs da Lego, né? A FIRST, ela tem essa característica de usar robôs padrão. Os kits são kits padrão, de um fornecedor único, né? E a First Lego League, ela trabalha com robôs da Lego. O First Tech Challenge já são robôs mais avançados, que possuem controladores bem sofisticados, né? Motores mais sofisticados também, são robôs maiores. E tem o FRC, que é o First Robotic Competition, que são robôs grandes, robôs maiores que uma pessoa, e são robôs bem avançados, embora tenham um custo bem alto. A Olimpíada Brasileira de Robótica, em contrapartida, ela permite que você utilize qualquer tipo de kit, qualquer tipo de robô, né? Ela é focada para crianças do ensino fundamental e médio, e ela está ligada à RoboCup, aquela liga que a gente estava falando antes, sobre os robôs que vão jogar futebol. A OBR, ela trabalha com 3 modalidades. A robótica de resgate, no qual o robô tem que passar por um circuito seguindo uma linha no chão, ele tem que desviar de obstáculos, subir rampas, passar por obstáculos, e ele chega a uma área de resgate, que é uma área onde o robô não tem mais uma linha, ele tem que se navegar autonomamente, utilizando sensores de distância, bússolas, né, e acelerômetros, e ele tem que encontrar algumas bolas de isopor no chão que correspondem a vítimas, né? As bolas podem ser pretas ou prateadas, indicando que a vítima está morta ou viva. E o robô tem que pegar aquela vítima e guardar, né, e colocar na posição correta, posição essa que só é conhecida na hora, né? Então, quem programou o robô não tem conhecimento de onde estará essa área de resgate, o próprio robô tem que identificar. Existe a robótica artística, onde os estudantes eles criam robôs e participam de interações culturais, interações de arte, né? Uma peça de teatro, pode ser uma peça de dança, onde os robôs e as crianças interagem juntos no palco, né? É um momento muito bonito, um momento em que a gente tem a tecnologia junto com a cultura e a arte, né? A gente vê cultura, arte e tecnologia em um único palco, em uma competição, um momento de protagonismo para esses jovens. Existe também a robótica virtual, né, que não utiliza robôs físicos. Bom, como eu disse, a OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, está ligada à RoboCup, mais especificamente a RoboCup Júnior, que é a RoboCup para jovens do ensino fundamental e médio, né? Então, normalmente, a Olimpíada Brasileira de Robótica acontece em todos os estados do Brasil, né? Então, as equipes que se sobressaem em cada estado, elas ganham a vaga para disputar a competição nacional, e aquelas que conseguem
se destacar no cenário nacional, 2 ou 3 equipes, elas vão disputar um mundial, né? Que a cada ano é em um país diferente. Outra liga de competições é o WRO, né? É uma competição também a nível mundial e é focada também para estudantes de ensino fundamental e médio. Ainda para estudantes de ensino fundamental e médio tem o TJR e a TBR, né? O TBR também é uma outra competição que envolve robôs e estudantes de ensino fundamental e médio. O CIRD é um evento internacional no qual a gente trabalha com robôs à distância. Então existem robôs físicos, né? Esses robôs físicos estão em uma posição, em um local, e os competidores eles estão remotos. Então eles controlam o robô de forma remota. Então uma pessoa que está na Argentina está desenvolvendo o código dos robôs que estão aqui em Pernambuco, e os meninos que estão aqui em Pernambuco estão desenvolvendo o código dos robôs que estão em Minas Gerais. O que acontece é isso, uma interação que, é, que abstrai o espaço físico, né? Então os robôs e as pessoas estão em espaços diferentes, mas estão acontecendo aquelas competições entre os jovens também de ensino fundamental e médio. Falando de competição, a gente vai voltar para a RoboCup, né, e mostrar que ela tem várias ligas. Como eu disse, a gente tem o soccer, né, o futebol, a gente tem várias modalidades de futebol, a gente tem o at home, que são robôs para o ambiente doméstico, e mais algumas é, ligas que estão dentro da competição. Mas o futebol, ele começa com o virtual. Então, a modalidade mais básica a simulação 2D, né, que são times de futebol que rodam em um simulador 2D. Note que cada robô, ele é um programa estanque, é um programa próprio. Ele não, ele conversa com outros jogadores, porém cada jogador é um programa específico. Eles não são um programa só, o que deixa bem interessante aí a programação, a forma com que os robôs se conectam. Até ruído é simulado nessas partidas. A gente tem a simulação 3D, né, que trata de robôs também simulados, e a gente tem o Very Small Size Soccer, né, que é a liga de entrada do futebol de robôs físicos, né? Então são robôs que parecem uma caixa de fósforo. Essa liga não está mais na RoboCup, tá? Essa modalidade ela saiu da RoboCup. A modalidade de entrada de futebol de robô agora é o F180, mas é uma liga muito interessante, principalmente para os times de robótica que estão entrando nesse universo, né? O F180 são esses robôs de 18 centímetros que possuem uma câmera, né? E essa câmera é uma câmera única que verifica a posição dos robôs. Mas os robôs têm o seu processamento embarcado em cada um dos robôs e para realizar uma partida. A gente tem o middle size, que já são robôs maiores, e esses robôs eles jogam futebolzão, tá? Eles já fazem eles conseguem driblar, eles fazem cruzamento, fazem passes bem interessantes e chutam muito bem a bola. Então são robôs que já jogam futebol e que mostram que o time de futebol de robôs em breve vai poder jogar com os seres humanos. Aqui são as ligas de humanoide, ela começa no Kid Size. Essa é a Standard Platform, onde os robôs são todos iguais, de um único fornecedor, né, e esses robôs, eles também já conseguem jogar um futebol bem interessante, eles já driblam, já fazem divididas, são robôs bem interessantes, embora ainda incipientes, eles não são tão bons de bolas como os middle size, mas já tem uma jogada legal. Os teen size, eles ainda estão iniciando, né? Então a gente tem um problema muito sério de equilíbrio, né? Tanto do teen size quanto o adult size, eles ainda estão, ainda é um desafio muito grande em manter o robô
e ainda demora um pouquinho, né, para eles conseguirem jogar uma partida mais interessante. A outra modalidade é o at home, né, que são robôs que são no ambiente doméstico. Essa modalidade, os robôs têm que ter reconhecimento de imagem, têm que fazer manipulação de objetos, eles têm que navegar autonomamente, então ele está no ambiente de uma casa, mas ele tem que saber onde está cada cômodo, ele tem que se movimentar de forma autônoma para cada um desses cômodos e desempenhar desafios, né, que vão de fazer um café da manhã a dar remédio para uma pessoa com necessidades. O Isaac é um robô que disputou a modalidade at home em 2014 e 2016. Então, em 2014 e 2015, ele foi campeão do LARC. E a gente já teve em 2016 e 2019 um campeão nacional, que é o pessoal da FEI. Eles foram campeões da RoboCup Mundial. A Robocore já é outro tipo de liga, né? Os robôs nem são autônomos, mas eles fazem espetáculos, né? Eles lutam até que um robô fique totalmente inoperante, né? Então, são competições, são batalhas bem forçadas, e são batalhas que são divididas por peso, né? Então, a gente tem robôs com mais de 100 quilos e robôs que pesam no máximo 150 gramas. Então, onde o desafio é fazer um robô com peças, com bateria e tudo que consiga ficar num peso menor, ou fazer um robô muito robusto para suportar pancadas de robôs com mais de 100 quilos. Então, aqui é uma foto de uma competição dessa. E o Brabots é uma equipe de robótica de Pernambuco que conseguiu ir para o Mundial na Rússia. Então, foi a primeira equipe brasileira a conseguir participar dessa competição mundial. E eles estão aí com o Brabum, um robô que fez um dos duelos mais emocionantes aí da robótica, né? Robô de 100 quilos que foi jogado no teto da arena, de tão forte que eram as batalhas que eles participavam. Então é isso, gente. Eu vim falar sobre os torneios de robótica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa e fiquem à vontade para entrar em contato, onde para a gente conversar e sigam também as próximas aulas que serão disponibilizadas nesse canal. Obrigado, até mais.